É 16 da semana que vem? 16 é sábado. 16 não. Gente, já estou gravando já, tá? Olha só, aula passada, a gente começou a ver uma tentativa de metodização de alguns critérios plásticos para a confecção do projeto, para a elaboração do projeto de vocês. E aí eu falei de algumas justificativas baseadas em estética, falamos de alguns conceitos que têm a ver com composição plástica, mas eu queria fazer uma provocação. Gente, voltei aqui já, viu? O pessoal lá do fundão, ó. Vou dizer para eles que eu estou aqui já passando, tá? E aí, vejam só. Olha só. Então, eu queria fazer uma provocação inicial antes de continuar com aquele mesmo assunto que a gente fez ontem, fez na última aula. Quando vocês falam, quando a gente fala de estética, de beleza, agora a gente está começando a introduzir uma palavrinha nova no vocabulário de vocês, plástica, composição, né? Vocês provavelmente já devem ter sido questionados sobre a questão do gosto. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que arquiteto precisa ter bom gosto? Com certeza. Depende do ponto de vista do que é bom gosto. E é que tá. Às vezes o que é um bom gosto para mim não é um bom gosto para o senhor, não é um bom gosto. Vamos tentar definir então para a gente chegar no O bom gosto depende se é alinhado à técnica. Gente, eu vou falar sobre uma visão muito minha, não querendo, mas ao mesmo tempo também influenciando vocês, que é uma opinião minha sobre essa questão de gosto. Antes de eu começar a dar minha opinião, vamos primeiro tentar descobrir o que é gosto. Se a gente vai na etimologia exata da palavra, a gente vai ver que gosto ele está relacionado com a sensação de retorno a uma experimentação que você faz. O gosto mais comum é o gosto do paladar, né? Que é aquele que você experimenta, eu boto na minha boca, acho bom, você pode achar que não. Agora, o que eu experimentei antes, o que eu comi antes, também muda a minha relação de gostoso ou de não gostoso, certo? Se eu estou tomando sol e tomei um copo d'água, uma delícia. Agora, se eu já tomei suco de abacaxi bastante, tomo água, outra sensação, né? Não é tão gostoso assim. Se eu estou chupando um doce e de repente eu vou chupar um limão, talvez seja menos agradável do que se eu coloquei limão para comer no peixe. Não são referências diferentes e super variáveis? Agora, bom, se gosto é uma coisa extremamente subjetiva e ela é extremamente particularizada, porque ela depende muito não somente da minha condição particular, como da minha experimentação prévia, será que eu posso definir o que é bom e é ruim dentro do gosto, baseado nisso? Porque para eu dizer que algo é bom gosto, eu tenho que partir do princípio que existe o mau gosto. Existe o bom e o mal no gosto? Existe. É muito particular. Gente, eu particularmente, eu sou um pouco averso a essa tentativa de construção do gosto. Por conta disso que a gente está lidando agora. Porque até quando você fala do gosto relacionado com o que você experimenta visualmente, você vai entrar na questão da particularidade. E aí qual é o referencial do que é gosto? Porque o gosto também sobre o belo, sobre o que é bonito, que a gente discutiu na aula passada, ele está muito relacionado com o bom e com o ruim também, né? Como a gente estava discutindo. A mulher muito bela, que é burra, ela já não vai ser tão bela. A mulher bela, que é fútil,
ela não é tão apreciada pelos rapazes quanto ela seria se ela fosse uma mulher inteligente, fosse uma mulher que tivesse princípios, né? É diferente. Então a gente primeiro tem que chegar na conclusão do que é bom e do que é ruim dentro dos nossos conceitos morais para avaliar. E o bom e o ruim, eu não sei se a gente pode fazer com que isso também tenha a dimensão total da percepção visual dentro da arquitetura. Porque então a gente vai ter que atribuir pura e exclusivamente valores morais a tudo que for feito. E a gente sabe que tem determinadas percepções que a gente tem que não necessariamente estão impregnadas de valor moral para você atribuir um juízo a elas. Concorda? Vermelho é mais excitante do que branco, independente do que eu sei sobre o mundo, do que eu experimento, da minha opinião sobre o bom e o ruim, certo? Pintar um teto todo de preto para qualquer pessoa é uma percepção mais pesada do que pintar ele de branco. Então eu não preciso estar fazendo esse tipo de avaliação. E aí quando eu penso que existe bom gosto, quem é esse detentor? Será que dá para eu definir quem é a figura que é detentora do bom gosto? Eu vou atribuir uma pessoa que ela estuda mais, experimenta mais? Aí eu preciso também de saber qual é o referencial, porque o próprio Jung diz, por exemplo, que o homem contemporâneo, culto, erudito, estudado, ele está cada vez mais distante da inteligência emocional e da profundidade espiritual. Segundo ele, os homens que são menos civilizados, eles são, na verdade, detentores de maior conhecimento espiritual e de si mesmo. Então, será que eu não estou me poluindo, aumentando o meu caráter intelectual, mas deixando o meu caráter espiritual para trás? E, nesse sentido, eu estou perdendo os meus valores, que são humanos, mais básicos, e aí também eu não posso considerar que esse lado do cara muito erudito também é ruim? Eu não sou adepto do Jung, nem estou defendendo o que o Jung pensa. Eu estou mostrando para vocês umas outras facetas, outras possibilidades de análise que podem surgir. A gente pode considerar, por exemplo, a pessoa que não respeita a cultura humilde, por exemplo, de um ribeirinho, que tem as idealizações deles, de uma tribo africana. Será que ele também não tem uma cultura que é importante, que deve ser valorizada? Então eu fico questionando muito essa questão do gosto, porque normalmente as pessoas detentoras de muito conhecimento, de muita experimentação, muito viajadas, que são ditas como o do bom gosto, né? E a gente tem mania, inclusive, talvez até por preconceito, a atribuir também isso às pessoas ricas. A acreditar que essa pessoa que é rica, ela teve acesso, e realmente tem. A pessoa que tem maiores possibilidades, que ela tem um poder aquisitivo maior, ela experimenta mais coisas. Eu poderia dizer, essa opinião particular minha, que ela tem um mundo, repertório visual maior. Isso realmente dá a ela uma capacidade de escolha maior, de experimentação, de comparação maior, mas eu não sei se dá a ela esse poder de definir o que é gosto. Então é por isso, gente, que eu estou resgatando para vocês a questão de a gente estudar percepção visual, que percepção visual não está relacionada com gosto. Então eu quero muito que vocês fixem esse tipo de busca, que é a tentativa dessa disciplina. Então é dessa maneira que a gente tem que resolver qualquer questão plástica? Não é. Essa é uma das maneiras, e tem várias que a gente vai estudar ao longo do curso. A gente está estudando uma que é a percepção visual, tá? Eu estou começando dessa maneira só para a gente puxar o gatilho, porque nós já estávamos num ponto da nossa disciplina onde a gente começou a entender princípios, e dentro desse método que eu estou propondo, a gente entendeu que existiam objetivos plásticos, maneiras de trabalhar com a forma para atingir esses objetivos, e a gente vai começar a entender cada um deles. Nós já vimos na aula passada que normalmente trabalhar com esses princípios plásticos é a maneira de atingir esses atributos que a gente busca ao desenvolver a forma, a desenvolver o caráter plástico e visual na arquitetura. Então vamos começar a tentar entender alguns deles. A maioria dos livros, gente, passam esses conceitos ao longo de capítulos e capítulos e capítulos. Nada do que eu estou explicando para vocês aqui tem esse viés, essa visão tão superficial como eu estou passando. Elas têm desdobramentos muito mais complexos. Só que se a gente for estudar na complexidade que o livro tem para a coisa ficar mais exata e mais correta, para a etapa que vocês estão do curso, vai se tornar muito complicado e muito difícil de entender, tá? Então a gente vai estar sempre considerando que a gente está fazendo uma simplificação da maioria dos conceitos. Na verdade, nenhum desses conceitos aparecem exatamente com esse mesmo nome quando a gente vai pegar os autores que falam de plástica. Eles dão nomes diferentes e eu fiz uma concatenação do que normalmente eles querem traduzir no final dos seus conceitos.
E aí juntei um cara que chama harmonia, unidade, integração visual, e estou chamando aqui, por exemplo, de unidade. Para essa maneira que a gente está estudando, gente, vamos entender que a unidade, ela meio que seria uma reunião da maioria desses princípios dentro de uma visualização mais geral. O próprio conceito de compreensão que a Gestalt faz, de que nós entendemos uma estrutura total organizada, a gente tem essa capacidade inata, e a gente analisa sempre o todo, em detrimento não em detrimento das partes, mas por conta do resultado que as partes têm, que é aquele conceito de supersoma que a gente estudou na aula passada. Então, a gente já, só de partir desse conceito, a gente já vai começar a pensar em integração a partir da unidade. Vamos começar a entender, primeiramente, o que é a unidade, já que ele está como um conceito global aqui, que está no meio desse raciocínio todo. Gente, muitos autores vão dar unidade a partir de princípios, mas quando eles tocam na questão de percepção visual, eles vão fazer uma ligação, ou seja, uma integração entre os todos e as partes. A unidade normalmente é lida numa composição visual, aí eu vou chamar de arquitetônica porque nós estamos estudando a arquitetura. Quando você consegue ver uma linguagem que é comum nas partes e que se completa no todo. A unidade, na verdade, é a integração visual dos elementos dentro de uma composição. E normalmente essa integração, ela pode ser por um ou por vários atributos. Unidade não se dá, gente, somente quando a gente faz um elemento ser igual ao outro. Isso aí é próximo da semelhança, mas não é nem semelhança. A unidade tem quando existe a constância de uma linguagem visual dentre os elementos. Ok? Eu estou meio que me repetindo, que é para reforçar vocês a compreensão. Oi? Quando existe a constância de uma linguagem dentre os elementos da composição. Ou seja, alguma coisa que caracteriza o todo, ele é presente em todas as suas partes. Certo? Vamos ver nos exemplos práticos. Vou pegar aqui esse trabalho desse profissional aqui de arquitetura de interiores, e ele faz uma composição. E aí, a leitura que a gente faz... Constância de uma linguagem caracteriza? Quando existe uma constância de uma linguagem dentro dos elementos de uma composição. Isso aí é para a gente resumir, né? Vocês vão ver na apostila outras possibilidades de chamar de unidade. Gente, a unidade, ela tem a ver com a integração entre o todo e as partes. Também dá para ser lido dessa maneira. Eu não vou cobrar de vocês que vocês saibam o que é unidade, não. Eu vou cobrar de vocês que vocês consigam olhar uma obra arquitetônica, inclusive a de vocês, e saibam por que ela tem unidade e onde está a linguagem que fez com que ela tivesse unidade. Que integrasse as partes com tudo. O que vocês acham dessa obra, a opinião de vocês? Boa? Talvez, equilibrada. Cuidado com as palavras agora, que vocês agora são profissionais técnicos da área. Então, a gente vai ter que ter cuidado com a utilização. Equilibrado também, normalmente os autores citam como uma coisa que tem unidade também. Mas vamos separar equilibrado para quando a gente estiver mexendo com peso, tá bom? Vamos tentar falar da unidade através dessa linguagem ou dos elementos de conexão entre as partes. Tá? Ela tem harmonia, né? Oi? Ela está com harmonia. Tem autores que vai chamar a unidade de harmonia. E a harmonia também pode ser descrita como esse conceito que a gente acabou de estudar. Tá? Essa constância de linguagem que existe na composição. Os elementos parecem dialogar entre si, vocês não acham? Sim. Isso aí é outra maneira de definir unidade. Quando os elementos de um todo dialogam entre si. Certo? Estou reforçando os conceitos. Então, a gente precisa agora descobrir quais são esses elementos. Vamos ver o que existe de constância nesse projeto visual. Existe um contraste muito forte entre os elementos. Isso não é uma linguagem que está acontecendo? Em toda a obra existe esse contraste. Mas não é somente essa linguagem que aparece como um elemento de conexão, não. Nessa obra aqui, o fato de ter a integração com elementos quadrados e elementos redondos é uma segunda linguagem que acontece também, não é verdade? Olha só. Contraste forte de um lado da parede para o outro lado da parede, acontece na parede. Contraste forte da borda do quadro para o quadro. Contraste forte dos elementos de instalação da parede com
o próprio elemento. Contraste forte dos elementos que compõem as bordas do móvel com o próprio móvel. Certo? Então, está rolando de um mobiliário para o outro mobiliário. Ao contraste. A presença do quadrado e do redondo que eu falei, ó, tem ele aparecendo aqui nos quadros, aí entra com o elemento redondo. Existe uma outra coisa também que a gente pode entender como uma linguagem. É predominante a linha ortogonal, por exemplo, na parede, existe uma pequena inserção do objeto circular aqui no meio. Mas a gente olha para o mobiliário, essa linguagem se repete, né? Ó, a predominância do elemento ortogonal e há uma inserção do elemento curvo aqui no meio da composição. Vocês perceberam, então, que existe uma linguagem que dá unidade ao conjunto da obra? É isso que eu quis falar agora há pouco, quando eu falei o que é a linguagem que integra, a conexão entre os elementos, certo? O diálogo que existe entre as partes do todo. O estudioso de Gestalt, ele se preocupa, gente, especialmente com isso aqui, que é a unidade. Quem estuda Gestalt começa entendendo o que é isso. E normalmente a gente vai tentar identificar, quando a gente pega uma obra, o que não faz parte dessa linguagem para que ele volte a se integrar com a unidade da obra. Logicamente, o que a gente só está estudando agora, gente, unidade. Existem outras maneiras da gente fazer plástica que não é unidade. Pode ser que um elemento entre aí nessa composição, rasgue toda essa linguagem, não concorde com nada, e ainda assim ele seja entendido como bonito por muitas pessoas. Por quê? Ele pode até não estar obedecendo o princípio de unidade, mas ele se alinhou com a agradabilidade na percepção da pessoa, porque ele está dentro de um outro princípio de composição plástica. Todo mundo entendeu, gente? Segundo os gestaltistas, a gente tem a capacidade inata de compreender um espaço estruturalmente inteiro e quando tem alguma coisa que está deficiente, identificar essa estrutura deficiente. A maioria parece que não identifica isso aqui, né? Parece que ele é uma obra equilibrada, né? Talvez seja por conta dessa ideia de ter essa linguagem que está se repetindo. E isso marca na ideia da nossa percepção e faz com que a gente ache as coisas mais agradáveis. Perfeito, gente? Mas se ele for um menino aí, derrubar tudo. Hã? Se for um menino aí, passar todos esses... Não, sem dúvida, né? Mas por enquanto o menino não chegou aqui. É porque imagina o preto todo lá, gente, o branco todo. Mas a gente não pode ver a unidade somente com essa cara geométrica, com essa integração tão pictórica, tá? Muitas vezes existe um caráter que está presente na obra, que ele dá uma lógica, que também vira uma linguagem e dá unidade à obra. Não é à toa que a Mona Lisa é considerada uma das obras mais equilibradas, que tem mais harmonia. Porque talvez, aí eu vou tentar falar somente do ponto de vista da percepção, porque com certeza, uma pessoa que lê a Mona Lisa não lê somente o que nossos olhos percebem. Quem lê a Mona Lisa vai tentar identificar na linguagem do quadro a identidade do próprio Rafael, né? É Rafael? É o do Leonardo, desculpe, perdi. Do Leonardo, eu troco todos eles. Vai procurar a identidade do Leonardo e tentar encontrar na história de vida dele se ele está se remetendo nessa mulher a um grande amor que ele teve, ou se é o próprio gênio da alma feminina que ele entendia dentro de si. Né? Alguns autores fazem a leitura de que existia uma homossexualidade retraída dentro dele, e ele se autorretratava, né? Aí existe também a possibilidade de retratar um romance que ele tinha com uma das mulheres da corte, então ele deixa isso retraído, mas você vê que ao mesmo tempo o olhar dela é uma coisa sombria, misteriosa, então pode ser que seja esse mistério que ele está tentando guardar. A própria cena em que ele faz o quadro tem esse quê de mistério, né? E a gente começa a fazer leituras e leituras e leituras, só que nesse momento a gente não está estudando isso. Se a gente fosse somente pela lógica da percepção, também dá para a gente tentar entender a unidade dessa obra. Por quê? A Mona Lisa, ela é um ser sombrio, vocês não acham? Ou é um ser misterioso, não é? Não? Ela é muito sistemática. Bom, ela é o quê? Não, isso aí ela não é considerada. Deixa eu ver o que A gatinha da a gatinha da época, beleza, pode ser. Quando tu tira uma foto de 10 anos, ela vai Vou seguir a lógica do Ayrton, então.
Se a gente pensa que a beleza nessa época era ser, eu leio ela como uma coisa misteriosa, sombria. Se isso era a beleza da época, então vamos entender também que a paisagem que ele está lá atrás, sombria desta maneira, porque a gente está, na verdade, lidando com a Europa, que não tem o sol, o brilho e a cor que a gente tem aqui no nosso clima tropical no Brasil, né? Também talvez fosse a beleza natural da época. E essa beleza natural da época dialoga com a gatinha da época também, né? Que era assim que era ser belo na época do Renascimento. Eu já faço uma leitura somente de percepção por um outro viés. Eu penso nela como uma coisa sombria, misteriosa, escura, sabe? Nebulosa. E quando eu olho para a paisagem, eu acho que ela dialoga como analisa do mesmo jeito. Ela também é misteriosa, é sombria, é escura. E aí eu posso citar os elementos puramente pictóricos, me identificar exatamente. Existem cores escuras que estão presentes na vestimenta que dialogam com o escuro que tem na paisagem. Existe uma coisa que está sombria, o olhar dela de repente passa isso também. Então há uma lógica de integração entre o todo da obra e as partes que estão compondo, né? E isso que faz com que a gente leia, faça uma leitura de todo e identifique ela como estrutura completa. Isso é necessário numa obra de arquitetura, gente. Quando a gente compõe alguma coisa que algo não se conecta, que está fora da linguagem, as pessoas percebem. Tem gente que entra no espaço e fala assim, está faltando alguma coisa aqui, ou tem um negócio sobrando. Essa pessoa, o leigo, ela não precisa saber. Ela pode julgar, de repente, como gosto. Não gostei disso. Nossa, que mau gosto, que bom gosto. Minha opinião, não acho que vocês devem pensar igual necessariamente. Eu acho que a gente não pode usar gosto. Por quê? Porque é variável. E a gente não é um parâmetro fixo. A não ser que seja somente desejo. Mas veja, a gente abrir mão de utilizar tantas técnicas como a gente está estudando agora, só porque uma pessoa gosta ou não. Obviamente que num contrato real, se a gente não obedece o que a pessoa gosta, a gente está indo de contra um contrato e de contra o respeito a uma pessoa que está te pagando para realizar uma expectativa que é dela. Ela só será feliz se aquele visual que ela esperou estiver lá. Mas também é nosso papel alertar das possibilidades compositivas que a gente vai ter mais à frente, além do gosto que a pessoa tem, né? No nosso programa a gente está tentando o tempo inteiro obedecer o que o cliente fala, né, no projeto. Visuais voltadas para a paisagem, porque é importante para ele, mas nada impede a gente dar unidade ao conjunto da obra, né? Nada impede da gente fazer tensão, da gente hoje eu estou ruim, viu? Esqueci até o nome do Leonardo. Pregnância na obra, fazer com que ela seja equilibrada, que ela tenha um caráter simbólico forte, né? Mas ficou claro, gente, a questão aqui da unidade? Vocês podem lidar com a palavra harmonia também, tá? Que a gente transa bem com essa palavra também nos autores teóricos dessa área. Transa demais. Não era esse transar aí que eu tô falando não, Busso. Vamos falar de pregnância? Olha só, para simplificar a compreensão, porque eu sei que toda vez que eu começo um conceito vocês querem uma coisa curta para entender o conceito, vocês podem entender a pregnância como o poder de fixação das composições visuais na nossa mente, ou seja, a capacidade que a composição tem de se manter presente nas nossas lembranças, ok? Se a gente estuda Gestalt puramente e pensa na origem da Gestalt, eu já até comecei a introduzir esse assunto com vocês na aula passada. Existia a questão do nazismo, né, da perfeição, da forma pura. Então a forma pura era o alemão, então tinha aquela coisa toda. Então eu olho de maneira meio crítica a questão da pregnância que os gestaltistas pregam. Eu penso que quando você entende alguma coisa de maneira rápida e assimila ela rápido, que é também uma maneira de se ter pregnância, pregnância é também, segundo os gestaltistas, quando uma forma é facilmente identificada e facilmente compreendida pela nossa percepção. E se a gente volta lá naqueles conceitos de tendência à agregação, tendência à estruturação, lembra que a gente começou a ver eles lá? A gente começou a ver, vou voltar lá para a gente ver. Pregnância está ligada à fácil compreensão? Está ligada à fácil compreensão, com toda certeza. Mas ela também está ligada à capacidade de fixação da imagem. Então,
tendência à segregação, proximidade, semelhança. Então, esses aqui são elementos também que tinham a ver com a questão da pregnância. Opa, voltando para cá, pregnância. A gente vai perceber que eles diziam que a forma simples, ela é a forma que tende à pregnância. Quanto mais simples, mais pregnante ela vai ser. Só que isso era o que o gestaltista do século passado, lá na Alemanha, dizia. Eu acho que tem coisas que elas são muito fáceis de se perceber e de se ler, também que não tem nada a ver com a simplicidade. Uma forma, por exemplo, muito complexa, como uma obra da Zaha Hadid. Quem é que não consegue deixar passar desapercebido e não fixar isso na mente depois que lê, né? E eu acho que ela também pode ser rapidamente compreendida num simples olhar. Agora, compreendida a ideia, porque se você for nos detalhes, né, é super complexo. O gestaltista diz que isso aqui não tem pregnância, porque ela não é simples de se ler. Vamos adotar para a nossa disciplina que, como a questão de fixar na mente também é pregnância, que a complexidade que a gente vê nessa obra também gera pregnância. Por quê? É muito difícil você olhar para uma obra de Zaha Hadid e esquecer a obra dela. Na foto talvez, mas visitar a obra dela e passar desapercebido, impossível. A pregnância também pode ser marcada, gente, por questões simbólicas, por questões de significado. Quando uma cena é muito marcante, quando a gente pega a obra aqui do Sandinks. Sandinks é um artista especificamente de hiperrealismo, que é uma das tendências da arte contemporânea, que é você criar essas esculturas de cera, que elas são muito parecidas com o real, né? Isso aí é uma escultura, não é uma foto de uma senhora. Então, eu entendo, por exemplo, que você vê uma cena dramática como um estágio de próximo da morte, que é muito dramático, que significa muito pra gente, é uma cena difícil de esquecer também. Quem é que não tem a lembrança, por exemplo, de um ente querido idoso que se foi e o quanto isso não deve ter sido doloroso, essa perda? Então, isso aqui seria um motivo, por exemplo, de fixação. Mas aí não é eu querendo dizer somente a questão do sentimento que você tem. Eu estou falando a presença visual de algo que cause um impacto que vai ser difícil de ser esquecido e que também pode ser rapidamente compreendido. E não necessariamente eu estou vendo uma coisa simples, porque na minha compreensão uma estátua de cera que tem esse grau de realismo não é uma coisa complexa, não foi fácil chegar nesse resultado pelo artista que produziu. Mas olha, não é só pensando na simplicidade, na questão simbólica e até na complexidade que a gente chega na pregnância, não. Quando a gente tem unidade numa obra, as coisas também fixam com maior facilidade, você também lê ela rápido. Por quê? Se você olha para esse quadro, você vê para esse espaço aqui, por exemplo, um tapete vermelho, uma cadeira vermelha, com os detalhes de marcenaria vermelho, até a decoração dos objetos vermelho. Acho que o cara até teve cuidado de comprar uns livros vermelhos, né? Gente, vocês não concordam que vocês vão guardar qualquer dia que na minha aula vocês viram um ambiente que ele é uma decoração vermelha? Não fixa na mente? Não é mais difícil esquecer do que se não tivesse um elemento forte que nos chamasse a atenção? Então, às vezes, repetir uma linguagem através da unidade é uma maneira de dar pregnância também. Eu quero sempre que vocês estejam atentos, gente, para o fato de que esses elementos que a gente está estudando dificilmente aparecem isolados numa obra. As boas obras, elas têm muitos desses princípios interagindo ao mesmo tempo. A gente aqui como profissional que entende essas aplicações técnicas visuais, a gente separa para fazer a leitura daquela técnica que a gente está buscando, daquele atributo morfológico. Mas elas estão todas lá presentes, interagindo e dando toda a composição. No dia da apresentação do projeto de vocês, eu espero que vocês consigam ler vários desses princípios e consigam apresentar a obra dizendo onde é que eles estão, de que maneira eles apareceram. É por isso que hoje eu fiz questão que vocês estivessem olhando para a obra de que vocês já começaram a compor aí, para o volume, porque vocês vão perceber que caramba, não deu unidade, isso aqui não conecta com o restante da composição. Ou não deu, mas não tem problema, porque eu lá na frente vou trabalhar com esse outro atributo. E eu acho que isso pode ser interessante também, tá? Sim, mas deixa eu ver.
Ficou claro, gente, a ideia de pregnância para vocês? Vamos lá. Se a gente pega um gestaltista, ele vai dizer, na verdade, que pregnância é o que eu compreendo, o que eu interpreto a partir do que aparece nos livros como clareza. O que vai ser clareza aqui para a nossa disciplina, gente? Vai ser a facilidade de apreensão de uma composição a partir da percepção visual. Mas vai ser também o grau de precisão da informação visual a ser comunicada. Muitos autores que fazem, por exemplo, eu quero fazer uma obra suspensa. Aí vai lá dar uma levantadinha de 50 centímetros. Será que todo mundo entendeu que ele queria levantar, como fez ali na Bobardi lá, no MASP, em São Paulo? Quando ela levantou, gente, ela levantou pra caramba. E ela virou para onde todo mundo podia ver, numa área que tem céu aberto, né? Num ponto especial, ela não abriu isso em qualquer lugar. Então, aqui houve muita clareza na intenção. Você sabe outra coisa também que ela marcou com muita clareza? Eu acho, o que a Lina Bobardi aqui fez foi um ato de ousadia arquitetônica, vocês não concordam? Quando ela lança todo um prédio sendo sustentado por um pórtico, que é uma estrutura somente de 2 pilares com uma viga por cima. Gente, quando ela quer mostrar para todo mundo que esse elemento é impactante, que ele é o mais importante, eu não sei se teria um jeito melhor e mais claro do que pintar de vermelho como ela fez, porque isso já é grande e impactante, e dessa cor ficou muito claro que ela queria chocar com essa estrutura. Isso que é clareza. Clareza é quando você tem uma informação a ser passada e você é muito preciso e evidente naquilo que você está passando, quando você não deixa sobrar dúvidas naquilo que você pretende executar. Gente, quando a gente, por exemplo, pratica, isso é uma coisa que eu vejo muito no trabalho de vocês. Vou dar esse exemplo agora porque eu não quero influenciar vocês, vou mudar meu exemplo. Muito comum a questão dos banheiros. Sabe como é que era banheiro? Isso a gente vai ver de novo quando eu falar de arquitetura de interiores. Não sei se está passando, se no vídeo lá está vindo até aqui no quadro. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Como é que tá? Tá dando para ver lá na ponta do quadro. Década de 80, o que tinha em quase todo banheiro? Banheiro todo reto, com um monte de elemento reto, todo quadradinho. E aí sabe qual era a primeira coisa que todo mundo fazia por uma questão funcional? O que era, gente, que acontecia? Qual é o problema funcional que tem? Eu vou criar um aqui mais evidente, vou criar um bem ruimzão mesmo, bem década de 80, que era comum acontecer isso. Aqui é a bancada. Aliás, para ser década de 80, ele era oval. Papai, quem é que tu dá? Quem? Tá. Quem mais poderia ser? A irmã lá. O que vocês acham que está faltando nesse banheiro, hein? Para ele ficar um pouquinho mais funcional. Fala, Moacir. Encostar a bancada. Não, mas vamos supor que não dá para encostar a bancada. Eu quero resolver. Precisa vir para o canto, ela está muito distante da parede. Ai, caramba, eu vou botar então o que você está falando. Aí você deixaria assim mesmo? Não, a bancada tem que vir para cá. Não deixaria assim, não. Parece que ele estava organizado para casa aí. Nossa, que bom que vocês não foram para esse caminho ruim, tá? Na década de 80, não, legal, vocês só falaram coisas bem razoáveis. Na década de 80, ninguém mexia em nada do que vocês estão falando aí. Eles chegariam aqui simplesmente, ó, arredondaria a quina da bancada. Resolvi o problema. Gente, o meu escritório tinha uma bancada desse jeito que vocês estão vendo aqui quando eu cheguei nele lá. Quando eu fui implantar meu escritório. Como diz o Leonardo. Pois é. Gente, e o pior de tudo foi eu convencer o dono da construtora que alugou o escritório para mim, né? Era uma construtora que tinha embaixo, o escritório era em cima da construtora e eles me alugaram o espaço do escritório. Que isso aqui era feio, que era ruim, que eu não podia manter, que eu tinha que quebrar para botar no meu escritório. Olha, foi difícil, viu? Eu convencer o engenheiro que era dono da construtora. Foi muito complicado. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês? Lembra que a gente falou agora há pouco de unidade? Unidade é quando você pega o todo
e tenta dialogar com as partes. O todo dessa composição é reto. E eu peguei uma parte e trouxe uma linguagem que não tem nada a ver com o restante que está aqui. Então, a gente vai ver soluções funcionais, que se você também fizer isso aqui, ó, uma quina voltada para quem chega, é um elemento de periculosidade, certo? A gente vai ver lá na frente, quando eu estiver dando noções de arquitetura interiores para vocês, que isso daqui é ótimo para matar as velhinhas, porque ela escorrega, mete a testa aí, esparrando o cérebro dela no chão, é fantástico, beleza, né? Criança, então, vai tudo para o hospital, fica tudo louca, né? Estourar os olhos aí na quina, é fantástico. Então, por conta desse medo, né? Antigamente a gente fazia isso, né? Contemporaneamente, a gente prefere encostar a bancada, até porque a gente aproveita melhor o espaço. Mas ainda tem uns danados que chegam essa quina aqui e arredondam também, tá? Isso é comum. Plástico, funcionalmente, gente, corrige isso. Plasticamente, quebra a unidade. Mas também, além de quebrar a unidade, quebra outro quesito, clareza. Qual era a sua intenção? Era fazer um banheiro todo reto? Ou era você fazer ele curvo? Se era fazer curvo, você acha que foi clara a sua ideia arredondando só um pedacinho aqui da quina? Será que o seu projeto inteiro, ele não poderia estar dentro dessa linguagem? Será que você não podia ser mais evidente e brincar de verdade com a ideia que você está tentando planejar? Será que você não teria um ganho plástico com isso? Eu nem estou discutindo aqui, gente, eu não estou dando aula mais nem de ambiental, nem de funcional, nem de copresença, estou falando só de plástica. Estou dialogando com unidade. Também não estou dizendo que isso aqui é bonito. Eu estou dizendo que unidade teria, porque eu peguei uma linguagem e introduzi ela no conjunto da obra. Ok? E eu fui muito claro na minha intenção. Eu queria fazer um banheiro curvo e todo mundo entendeu que era curvo. Agora, quando eu chego aqui e dou uma lascadinha no canto do banheiro, será que eu fui claro que eu queria um banheiro curvo? Acho que não. Então, clareza é isto. Clareza quando a Lina Bobardo chega aqui e diz que quer causar impacto e cria uma puta de uma estrutura de um pórtico vermelho e faz ele aparecer por cima, sustentando todo o edifício. Clareza, gente, também, não necessariamente eu preciso de simplicidade para ter clareza. Então já estou começando a relacionar muito os atributos morfológicos que a gente está estudando. Mas quando você tem uma forma que ela é simples, normalmente ela é mais clara, tá? Não quer dizer que eu não possa trabalhar com complexidade também e ter outras qualidades plásticas e também não ser claro com a complexidade. Mas quando o Mondrian aqui, ele tenta simplificar e dizer que ele quer buscar pureza, pureza não só na forma, como pureza também nos atributos de contraste, quando ele pega as três cores primárias, ele foi super claro, super simples, é muito fácil entender essa linguagem, todo mundo lê de maneira muito rápida e é muito claro o que ele quer comunicar. Ele quer ser simples, ele quer jogar simplicidade, então ele não joga nenhum elemento adicional, curvo, diagonais, e não coloca nenhuma cor muito complexa, coloca só as primárias, porque ele está nesse objetivo de simplicidade. Vocês entenderam, gente, o que é clareza? Clareza é o grau de precisão da informação a ser comunicada com a forma, ok? É assertividade na linguagem e na compreensão dessa linguagem. O grau de precisão. E foi na arte, foi no espírito. Já não consigo repetir. É o grau de assertividade da informação a ser comunicada pela forma. Ou o grau de precisão, né? É quando você tem uma intenção visual e ela é objetiva. Não precisa de muita interpretação para você entender o que você quer comunicar. Isso será cobrado de vocês na apresentação, viu? Espero que esteja bem claro e bem entendido. Porque se você for apresentar aqui uma obra e for tentar falar que um elemento da sua composição tem clareza e não tiver, eu vou estar lá cobrando. Questionem todos os conceitos que vocês não acharem muito claro. Gente, esse assunto, ele é subjetivo e é difícil. Estamos começando devagarzinho e engatinhando. Mas logo vai entrar nos bichos mais cabeludos, tá? Não deixam passar a vontade de entender não, porque vai ficando complicado. Vai chegar no cabeludo, ainda não chegou não. Vamos para um mais fácil. Agradabilidade.
Gente, ó, eu vou lidar com a agradabilidade com aqueles conceitos mais básicos e um pouquinho mais técnicos e científicos, tá? A agradabilidade é um conceito tão aberto, que quase qualquer coisa que você lançar como exemplo, dá para você dizer que é agradável. Porque a agradabilidade é a lei, ela tá para o geral, tanto quanto a unidade está. Ela é a lei universal de compreensão plástica das coisas. Olhar algo e achar agradável é super subjetivo, né? Muitas coisas podem ser lidas. Mas vamos tentar aqui entender o agradável do ponto de vista mais objetivo. Como, por exemplo, eu falei das cores. A gente tem uma quantidade de células nervosas que nos dão a percepção, e até se a gente pensar na questão lá psicossomática, que a gente herda geneticamente, de compreensão do que os nossos antepassados experimentaram, então a gente vem biologicamente preparado para perceber determinadas informações visuais. Isso aí, tem uma parte que acredita nisso, tem uma parte dos estudiosos que acham que isso aí não influencia em nada, que não tem nada a ver essa compreensão. Mas a gente está aventando a possibilidade dela também contribuir para o nosso conhecimento. Então, nossos antepassados experimentaram muito o céu, em grande quantidade. E o nosso organismo foi se adaptando a ter aquela quantidade enorme de azul. Já a gente experimentava numa quantidade menor o vermelho, e normalmente quando experimentávamos era na situação de perigo. Então a gente começa a sentir um pouco mais de agressão visual a ser exposto a ele. Então existe um fundamento para que a gente enxergue, e é uma coisa que todo mundo aqui sentiu na aula passada, nosso cérebro tende a compensar os esforços visuais excessivos com as cores contrárias, né? E a gente vai descansando visualmente. Eu não preciso de nenhum tipo de relação nem de análise para ver algo branco e dizer que ele é mais leve, algo vermelho ver que é mais pesado. Também tem outro princípio de agradabilidade que fala de posicionamento. A gente tem tendência natural, gente, a achar que certas coisas posicionadas em certos locais, elas também mudam de sensação de equilíbrio, de sensação de agradável. Por exemplo, se a gente coloca uma cor forte e pesada no chão, normalmente ninguém vai se agradável. Quando a gente coloca uma cor forte e pesada na parte de cima, vai afetar provavelmente a maior parte das pessoas, porque não é comum na natureza que a gente encontre cores fortes e pesadas na parte de cima. O que a gente vê no máximo? Céu, que é azul, e quando não é azul, que é um azul claro, é branco, né? Então a gente não se desagrada. E talvez até psicossomaticamente, por a gente já experimentar no mundo artificial sempre o branco, então a gente está com tendência natural a isso, até porque tecnicamente, executivamente, financeiramente, o branco, reto e simples, ele é muito melhor. Então a gente já assimilou isto. Nesse sentido, a gente pode pensar também que isso já foi uma questão já aprendida, que ela também vai somar. Mas ela é objetiva. A gente não tem muito raciocínio de análise para poder fazer esse tipo de comparação. Há uma compreensão quase universal de que é agradável o que está em cima ser mais leve. Gente, isso vai ser muito válido para o projeto de vocês. Sabe por quê? A gente tem tendência natural a identificar que é mais belo o que tem mais peso na parte de baixo do que na parte de cima. Vocês querem ver uma prova prática disso? Eu queria que vocês dissessem para mim, ó, a da esquerda número 1, a da direita número 2. Para vocês, quem é a menina que está mais bonita? A número 1 ou a número 2? Também vamos falar isso, toda aula todo mundo fala isso. Se vocês forem ver a gravação da turma passada, retrasada e da outra, todo mundo diz que as duas é feia, tadinho. Eu gosto tanto delas. Mas a número 1 tá melhor, né? Levanta a mão quem acha que está menos mal, né, que está melhor, a número 1. Ela assustou. Abaixa. Quem acha a número 2? Levanta. Eu acho que tem pesadelo. Gente, a gente está confirmando o que eu acabei de falar agora há pouco. Olha só, nós estamos vendo aqui como elemento de análise de percepção nossa, somente um rosto, certo? Não temos tantos elementos assim. E a gente vê uma concentração de proporção de peso na porção superior do rosto muito maior nesta figura, na número 2, do que na número 1. A única coisa que ela fez aqui foi prender o cabelo.
tá? E aí, gente, a gente vai perceber que na arquitetura não é diferente não, tá? Quando a gente faz uma testona grandona lá em cima numa edificação, ela também rola uma compreensão de peso, não somente por essa nossa capacidade inata de compreensão das estruturas completas, né, e equilibradas, mas porque também, na arquitetura, muito peso em cima, ele dá uma sensação de insegurança. Peso em cima parece que vai cair. Então a gente sente essa percepção e acaba se incomodando. Muitas pessoas têm esse tipo de percepção, tá? Isso é comum. Só que, gente, podemos entender como agradabilidade simplesmente a capacidade de uma composição de ser aprazível, de ser entendida como agradável. Então, para o trabalho que a gente vai fazer, quase qualquer percepção que vocês tiverem vai valer, desde que... Só que, como eu já havia falado, para explicar esses atributos que estão no círculo no centro do gráfico, tem que descrever por um desses elementos que estão ao redor. Sem querer, a gente já estudou um pouco de peso quando a gente viu aqui o rosto da menininha, né? Nas outras turmas, como estava mais recente do filme, o pessoal dizia que isso era a Samira do lado do filme do Grito. Vocês já não tiveram, porque já faz tempo que passou, né, o filme do Grito. Samara, né? A Samara, ó, ela também já... Tem uns exemplos antigos nos outros vídeos. Eu estou tentando me adaptar às novidades aí. É a menininha massa que tem lá, bonitinha igual essa. E a gente viu que eu usei peso para explicar a agradabilidade agora há pouco, não foi? Já quando eu falei além de peso nessa de cá que eu estava falando de cor, eu estava falando de contraste também, concordam? Então, normalmente, vamos aceitar para análise lá do trabalho de vocês, agradável, a maioria é a parte mais fácil de todo o trabalho, desde que vocês o justifiquem utilizando um desses outros atributos que a gente, dessas outras técnicas que nós estamos estudando na parte de fora do círculo. Aliás, gente, para o trabalho, para conseguir falar de qualquer um desses atributos que estão aqui no meio, tem que falar das técnicas que estão do lado de fora, tá? Senão a explicação vai ficar incompleta. Não necessariamente tem que ser assim, mas eu estou utilizando isso como critério para que vocês não fiquem perdidos e tenham parâmetros de estudo do que é válido e do que não é, tá bom? Porque dá para você explicar eles sem necessariamente falar dessas técnicas de fora, mas é mais difícil. Então eu estou utilizando isso para facilitar o trabalho de vocês. A agradabilidade para mim era mais difícil, porque é uma coisa muito... É muito subjetivo. Então vamos ser objetivos. Desde que você possa justificar com qualquer um desses outros princípios, você pode usar um exemplo da agradabilidade e citar o que está presente nesses outros princípios nele que te fez sentir como agradável. Para mim não tem agradabilidade. Só que você tem que dizer aonde está a figura. Tem que localizar ele com precisão, tá? E vamos para equilíbrio. Deixa eu ver o tempo que dá. Eu vou morrer hoje no equilíbrio, tá? Essa é a última coisa. Leonardo hoje não pediu para ir embora às 10 horas, ó, e tá gostando do assunto. Alguma coisa. Tá empolgado. Tá gostando do assunto, Leonardo? Hoje o senhor reclamou antes das 10, que mandava 10 horas, que ele logo. Aí você segurou a agonia, né? Hoje eu vou dar uma sossegada. Mas eu já olhei aqui uma hora, eu já muitas vezes. Vou fazer assim, eu inicio hoje, que também esse assunto é longo, o equilíbrio. Eu vou iniciar, aí eu retomo de novo do início, só para a gente não ficar com a coisa tá aportada, porque ele realmente é grande. Gente, equilíbrio é quando existe uma distribuição de peso percebida como equilibrada. Só que o difícil é você distinguir o que é equilibrado do que é desequilibrado. A maioria das pessoas leigas e das pessoas que têm um repertório visual mais curto, elas entendem que equilíbrio é você pegar um objeto que está numa cena, colocar de um lado e exatamente do mesmo tamanho, do mesmo jeito, colocar o outro. Isso é um equilíbrio. Só que equilíbrio, para nós que somos arquitetos, precisa transcender numa esfera um pouco maior. Nós temos que ter a condição de colocar elementos que estão em distâncias diferentes, tamanhos diferentes, cores diferentes, proporções
diferentes, formas diferentes, e também conseguir equilibrá-los, porque nós não temos somente elementos idênticos para fazer a composição. A gente muitas vezes lida com objetos diversos e tem que ser equilibrado do ponto de vista do peso. Então, distribuir peso de maneira equivalente é uma das maneiras de você definir o equilíbrio. Mas a equivalência não quer dizer simetria. Simetria, gente, é um dos métodos de equilíbrio. Quando você pega exatamente tudo que tem de um lado, vou pegar aqui esse exemplo de um autor, inclusive, de projeto de interiores. Aí ele diz que a maneira de você equilibrar é você pegar tudo que tem de um lado em planta baixa, por exemplo, e colocar do outro, e você vai atingir o equilíbrio. Para mim tem um erro gravíssimo de concepção. Sabe por quê? Olhar as coisas em planta baixa, por exemplo, e achar que o que tem de um lado tem do outro vai ter o mesmo peso numa percepção de uma composição toda, é muito raro. Quer ver? Vou pegar aqui, ó, essa foto aqui do lado. Gente, se eu fosse analisar somente o que está distribuído em planta baixa, eu poderia ver aqui, por exemplo, uma simetria de uma cadeira de um lado do outro. Até no layout aqui nem tem essa tal da simetria. Mas vocês concordam que se eu tivesse um layout simétrico, o fato de eu ter um elemento que está à minha direita, que tem um peso incrível por conta da cor, ele muda completamente a noção de percepção? Gente, a noção de peso aqui à direita é tão grande que jamais ao colocar elementos de um lado e do outro, eu ia gerar uma percepção simétrica nas pessoas. Eu ia gerar um equilíbrio, na verdade. Percepção simétrica não é percepção de equilíbrio. Agora, por exemplo, planta baixa, bota um objeto de um lado e do outro, não está equilibrado. Ele está somente simétrico formalmente falando, mas em termos de contraste não está simétrico. Pode não estar em proporção também. Então o que a gente tem que fazer? Considerar, gente, qualquer dos elementos que estão presentes na forma, qualquer um dos seus atributos, como elemento que influencia na sensação de equilíbrio. Eu posso ter um objeto gigante, um outro pequenininho do lado, e eles estarem equilibrados. Por quê? Ele pode ter forma, peso, proporção, cor, vários elementos e até posição relativa que muda. A posição muda a sensação também de equilíbrio das coisas e muda a nossa percepção de peso. Então nem sempre a simetria vai trazer um equilíbrio. Não, aliás, a simetria pode desequilibrar. No mundo contemporâneo, a gente experimentou tanta simetria e temos tantos elementos da antiguidade clássica, da antiguidade mais recente, que são simétricos, que muitas pessoas leem, inclusive, a simetria como monotonia, como uma coisa chata, como algo careta. Né? Mas eu particularmente, eu estou aberto a tudo. Eu acho que o elemento simétrico ele é bonito e o elemento simplesmente equilibrado, que não é simétrico, ele também é bonito. Os livros vão citar assim: equilíbrio simétrico, equilíbrio assimétrico. É um vocabulário bom para vocês guardarem para uma explicação, tá? Vocês podem ter um equilíbrio na composição arquitetônica para vocês, que não é simétrico e ele está extremamente bem distribuído em termos de peso. Esse amarelo que não verde aí, ele está desequilibrado? Se a sua pergunta estiver relacionada somente cor, está desequilibrado, porque o peso da direita está muito maior do que o da esquerda. Agora, vamos considerar também que a gente tem um layout com pouca informação de objetos de um lado e temos muita informação sendo vista do outro, certo? Então isso pode contrabalancear. Isso pode compensar um ao outro. Eu vou fazer o seguinte: como que eu vou falar de equilíbrio? É bem interessante, eu vou usar exemplo arquitetônico. Nosso tempo já está bem em cima do que vocês costumam, apesar de pela primeira vez tá tarde, está todo mundo vidrado no assunto, né? Acho que vocês hoje estão gostando mais. Porque hoje foi prática e teoria. Quando é prática e teoria é mais fácil, é só teoria. Eu espero então que vocês estejam vendo essas coisas aqui, olhando para as obras de vocês e já pensando o que vocês vão fazer para mudar, porque essa é a intenção, senão eu não estaria fazendo nada disso. Eu só estava dizendo como dela essa aí, bacana. Buchinho, Não, essa aí. como isso aqui é só um desenho, com essa mesma forma tem um monte. Isso aqui pode ser piramidales, isso aqui pode ser ficus, e isso aqui pode ser também cipreste.
O quê? O quê? Tem uma que se come mesmo, mas essa aí, se você comer, vai passar mal. Vamos para a chamada então e a gente continua a aula que vem, tá? Começa de baixo pra cima. Tá bom.